Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Deus colocou no meu coração compartilhar. A palavra de Deus, ela é rica, ela é viva. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu era uma seita religiosa, era uma categoria de judeus que eram extremamente estudiosos da palavra. E uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite. E ele disse: mestre, nós vemos que Nicodemos já tratava Jesus com respeito, porque ele já tinha ouvido falar daquilo que Jesus pregava, e ele já tinha ouvido falar dos sinais que Jesus realizava. E ele falou: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então nós vemos que havia uma grande parte dos religiosos, dos fariseus, eles consideravam Jesus uma ameaça e eles consideravam Jesus uma heresia, um falso profeta. Mas Nicodemos era um homem sensato, era um homem que buscava a Deus com sinceridade, e ele se aproximou de Jesus. E ele aproximou à noite. Dizem que ele aproximou à noite porque ele não queria ser retaliado, censurado pelas outras autoridades judaicas que não aceitavam Jesus como filho de Deus, como profeta de Deus, como Jesus se declarava. Mas Nicodemos, ele foi atraído, ele se sentiu necessidade de conhecer mais o Senhor, de ver que naquela geração ele estava tendo o privilégio de ter a revelação em carne do próprio Deus. E ele aproximou com respeito e reverência. Ele falou: mestre, eu estou aqui impactado, eu estou aqui querendo alguns esclarecimentos, porque eu sei que você fala da parte de Deus. O Senhor traz para nós ensinamentos de Deus. O Senhor traz para nós revelação da mente, do coração de Deus. E isto está sendo comprovado através dos sinais que o Senhor tem realizado, libertando os possessos, curando os enfermos, fortalecendo os abatidos, consolando aqueles que estavam cansados, entristecidos. Ele falou: eu sei que o Senhor veio de Deus, eu sei que o Senhor fala palavras que vêm de Deus, eu sei que o Senhor realiza, ó mestre, sinais que vêm de Deus. Se Deus não estiver com ele, isso não estaria acontecendo. Que homem sensato. Ele se expôs, ele não teve coragem de dia, mas mesmo à noite, ele se expôs para conhecer mais o Senhor e entender o ministério do Senhor. E Jesus, a expressão maior de Deus na face da terra, naquela geração. E hoje a obra de Deus é realizada através da igreja, através da palavra e do Espírito que é revelado na igreja. E eu creio que hoje à noite Deus está falando conosco através da palavra. Quem crê que Deus está falando? Quem quer aproximar da palavra com reverência, com temor, com o coração aberto? E aí Jesus, ele declarou, verso 3, em resposta Jesus declarou: eu te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus aproveitou aquele momento e ele trouxe uma palavra impactante para Nicodemos. Ele falou: Nicodemos, Jesus sabia quem ele era, não somente pela história dele, mas porque o Senhor sabia todas as coisas. E ele falou: olha, eu vou te dizer algo, eu entendo a sua pergunta, mas eu vou direto naquilo que você precisa ouvir. Você e ninguém vai entrar no reino de Deus, vai entender o reino de Deus, vai conhecer o reino de Deus, vai ter as respostas que você deseja, se você não nascer de novo. Imagina que encontro
épico, né, irmão? Filho de Deus e um homem sincero, um homem temente a Deus, que dedicou toda a sua vida a estudar e conhecer a palavra de Deus, que até aquele momento eram os profetas do Antigo Testamento e a palavra de Moisés, o Pentateuco. E aquele homem aproxima, um homem tão poderoso, porque ele tinha autoridade. Havia um acordo entre o Império Romano e as autoridades religiosas para que o povo continuasse debaixo do controle do Império. E aquele homem aproxima de Jesus, e ele que era tão alto, ele desce tanto para o nível e status que ele tinha, porque ele viu em Cristo alguém muito maior do que ele. Quem quer ver em Cristo, em Deus, na palavra de Deus, alguém muito maior que você? E aquele homem, ele era doutor em religião, e na religião judaica, a que prometeu a vinda do Messias. As profecias sobre o Messias, ele estudava minuciosamente, os escritos proféticos, os ensinamentos de Moisés, ele conhecia profundamente, ele esperava o Messias, e ele aproximou com reverência. Que nós aprendemos com Nicodemos, é que nós temos que aproximar de Deus com um coração sincero, e que nós temos que aproximar de Deus com reverência. Nunca falamos de igual para igual. Jó caiu nessa armadilha. Quem já leu o livro de Jó? O livro de Jó eu já li várias vezes. E ele realmente era um homem temente a Deus, extremamente justo, que o próprio Deus reconhecia diante dos anjos. Veja Jó, meu servo, um homem que não tem ninguém igual a ele na geração dele. E quando Jó passou aflições, ele começou a querer tratar Deus assim com reverência, mas não se esvaziou. Até que chegou quando Deus se revelou a Jó, e lá no 42 ele falou: Deus, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu aplico isso a Nicodemos. Nicodemos procurava conhecer a Deus ali na palavra, de ouvir falar, mas Jesus veio revelar a ele Deus de uma maneira pessoal, não religiosa, pessoal. E Jesus foi enfático, ele falou: olha, se você não nascer de novo, você não vai ter as respostas que você quer. Jesus com amor, mas com autoridade. Quem já viu em Cristo Jesus amor e autoridade, amor e poder? Quem já viu isso no Senhor? Ele falou: olha, Nicodemos, você quer a verdade? A verdade é, se você não nascer de novo, você não vai entender o reino de Deus, você não vai conhecer o reino de Deus, você não vai ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É reaprender tudo de novo. A criança, ela nasce para aprender. Tudo que Nicodemos tinha, toda a bagagem que ele tinha que colocar aos pés do Senhor, ele tinha que colocar aos pés da revelação que Deus iria trazer a ele, para que ele pudesse reaprender, mas agora não de uma maneira religiosa, o próprio Senhor se revelando a ele. E isso que acontece conosco. Quem concorda comigo? Muitos de nós podemos vir de um berço cristão, mas se nós não temos um encontro pessoal com Cristo, se nós aproximamos de Cristo com reverência e temor, Ele vai se revelar a nós, não apenas de uma maneira histórica, mas de uma maneira poderosa, de uma maneira e uma experiência maravilhosa. E isso revolucionou a minha vida, quando eu conheci o Senhor em 79, e eu fui batizado, e depois 1 ano, 2 anos depois,
eu fui batizado no Espírito. E de lá para cá, tenho aprendido e tenho buscado cada vez mais o Senhor Jesus. E eu sei que também muitos aqui têm tido essa experiência. Quem concorda comigo, levanta a sua mão. Perguntou-lhe Nicodemos, verso 4, como alguém pode nascer sendo velho? Ele falou, como ele está falando provavelmente dele. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele falou, o senhor não está falando de uma reencarnação ou de um renascimento no ventre da sua mãe. E aí Jesus falando com ele coisas espirituais, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar. Primeiro ele falou, ninguém pode ver, ninguém pode conhecer. E agora ele reafirmou, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda de eu te falar que é necessário vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Aí Nicodemos ficou mais confuso, ele falou, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, testemunhamos e vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Ele estava falando já para toda a classe religiosa de Nicodemos. Ele acrescentou os demais. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, aí vamos parar aqui um pouquinho, depois a gente continua. Então eu queria destacar aqui nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, algumas questões para que a gente pudesse tirar um aprendizado desse diálogo de uma pessoa extremamente religiosa, sincera, temente como Nicodemos, e de outro lado o próprio Deus em carne, tentando mostrar aquele homem como ele poderia conhecer a Deus, conhecer o reino de Deus e entrar no reino de Deus. E a primeira coisa ele falou, você tem que nascer de novo. Você tem que se esvaziar dos seus conceitos para reaprender, não segundo o entendimento religioso, mas segundo a iluminação, revelação do Espírito Santo de Deus. Quem já tem tido essa experiência? Nós chegamos diante de Deus e Deus começa a nos revelar através da igreja, através dos irmãos, através da palavra, e os olhos começam a ser abertos, e o coração começa a se alegrar, e Deus começa a despertar em nós coisas tremendas, experiências maravilhosas. Então primeiro Jesus falou, nascer de novo não é nascer da carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E ele acrescentou, é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando aqui, nascer da água é nascer da palavra. E nascer do Espírito é ser batizado no Espírito Santo. O Espírito revela a palavra e depois nos batiza para sermos cheios do Espírito. Eu e você temos que nascer da água e do Espírito. E se você abrir comigo lá em Atos, por favor, Samar, Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Quando uma multidão ouviu a primeira pregação de Pedro após Jesus ressurreto,
a palavra diz que o Espírito desceu sobre Pedro, sobre os apóstolos. Eles estavam em oração, aguardando a promessa de serem batizados, cheios do Espírito. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Grande multidão se ajuntou e Pedro falou: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando isso ouviram, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para perdão do pecado, dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Quantos querem essa promessa na sua vida, na sua família e para todas as pessoas? Para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Meu irmão, a palavra nos mostra a necessidade de voltar o nosso coração para Deus, de relacionar com Deus. A palavra nos convence que estamos longe de Deus, que Deus nos ama e Deus quer nos perdoar, e nós voltamos para Deus de todo o coração. Nascer da palavra e nascer do Espírito. Nascer da palavra é quando eu tenho consciência e eu quero ser um cristão, e o selo desse nascimento é o batismo nas águas. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levanta as suas mãos. Por isso que na fonte nós, quando criança, apresentamos, e quando ele se torna jovenzinho, aí ele próprio vai tomar a decisão dele, se ele quer se tornar um cristão. Ele foi convencido pela palavra, e ele quer se tornar um cristão, e ele sela isso através do batismo nas águas. E nascer do Espírito é ser cheio do Espírito. Tem duas experiências. Primeiro, ser convencido pelo Espírito. A palavra diz que Jesus, quando ele ressuscitou, ele entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos ali, ainda entristecidos, temerosos, e ele se manifestou a eles, e ele soprou sobre eles o Espírito. E depois ele falou: aguarde até que venha o poder do Espírito, e serão batizados no Espírito. O Espírito nos convence, e depois ele nos batiza, ele nos empodera. Mas os anos passam, como eu falei, nós crescemos. À medida do Espírito que transbordou, à medida que nós crescemos, nós precisamos renovar. Quem entende o que eu estou falando? Ela não nos satisfaz mais, e nós precisamos de uma unção nova, nós precisamos ser renovados na unção. Por isso que nós fizemos o Aviva, por isso que nós vamos fazer a conferência. Nós estamos jejuando, nós estamos orando, para que todos saiam ali transbordando do poder do Espírito Santo. A religiosidade é louvável, mas ela não libera poder, ela convence aqui. Mas nascer da água e do Espírito, meu irmão, é algo que libera poder para vencer o maligno, para vencer o pecado, para andar em fé, para se alegrar em Deus, para ter esperança e certeza da vitória, que Deus vai realizar os teus sonhos. Você concorda comigo? Diz amém. Então fala comigo: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí ele enfatizou, Jesus, para Nicodemos, falou: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a palavra diz lá em Romanos 8, capítulo 1, abre comigo, Romanos 8, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos revela, com mais propriedade ainda: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, olha o verso agora 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. A carne deseja as coisas baixas, mas também ela deseja a vaidade, a soberba, o orgulho. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode, nem consegue fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meu irmão, Nicodemos, um homem tão religioso, tão respeitado, tão temente a Deus, mas ele certamente tinha essa luta interior, e ele viu em Cristo o próprio Deus, a palavra de Deus, a alegria de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus, a revelação que via em Deus. Cristo era o próprio Deus, e quando Deus nos leva a nascer de novo, Ele vai gerar em nós a natureza de Cristo. Quem pode dizer amém? Para vencer os maus pensamentos, para vencer o engano de Satanás, para andar na alegria e na força do Espírito, para construir uma vida poderosa em Deus, não para a nossa vaidade ou orgulho, mas para a glória de Deus. E eu vou te dizer, as pessoas já estão vendo Cristo em você. Quem quer deixar Cristo crescer? O amor de Deus, o poder de Deus, a serenidade, a segurança, a fé, a esperança, isso vem de Deus, é Cristo em nós. E aí ele fala, entretanto vocês, verso 9, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu irmão, agora pula comigo ainda em Romanos 8, versículo 12. Portanto, irmãos, não estamos em dívida com a carne, para viver sujeito à carne. Meu irmão, a carne representa tudo de ruim, frustração, fracasso, derrota, impurezas. Nós não estamos mais devedores à carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Sabe qual é a característica do filho? Ele tem a natureza do pai. Ele vai parecer com o pai. E eu e você, estando na igreja, vamos expressar cada vez mais aquilo que Jesus expressou. Quando Ele veio revelar o Pai, nós vamos expressar a autoridade, a alegria, a santidade, tudo de bom que o Pai tem. O amor, a paciência, a benignidade. Vamos ser guiados pelo Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É um termo carinhoso, papai. Lá no Nordeste, quem aqui é do Nordeste? Pastor Mendes. É painho e manhinha, não é? É isso? Painho. Hã? Então é mais na... Lá, como que é lá? Mais na Bahia, né? Painho e manhinha. Desculpa, viu? Eu achei que era tudo. Mas meu irmão, minha irmã, é um termo que representa Abba, Pai, uma proximidade, uma intimidade. E o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Se participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas Jesus, ainda Nicodemos ficou falando, mas me explica como é isso. E Jesus falou, olha, não tem como te explicar. É como o vento. Você sente o vento. Sabe que eu morei em Goiânia e em Brasília. Uma coisa que eu gosto muito em Brasília, já estou aqui há mais de 20 anos, é o vento. Aqui é Planalto. Lá em Goiânia tem um mormaço. Quem já morou em Goiânia? Né, João? Lá é quente e quando sopra aquela brisa é agradável, não é? Assim é o Espírito, quando você está louvando, quando você está lendo a palavra, quando você está congregando, o Espírito sopra, o vento sopra, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É que nem Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele foi tomado pelo Espírito, a mente, o coração, ele foi cheio de fé, ele falou, eu vou vencer esse gigante, eu vou derrubar esse gigante, Deus é comigo, ele está coberto pelos demônios, e eu estou coberto por Deus, e eu vou derrubar esse gigante, eu vou mostrar para Israel que o Senhor é Deus. Isso é o Espírito, meu irmão, ele nos empodera, e depois você fala, mas como isso aconteceu? Você fala, eu não sei, mas a fé veio, a ousadia veio, a cura emocional veio, a minha mentalidade começou a mudar, as minhas palavras começaram a mudar, a minha agenda começou a mudar, e mudar para melhor. Quem concorda comigo? Eu tenho certeza que ninguém vem aqui todo domingo para garantir o passaporte para o céu. Certamente está garantido, mas você não vem aqui com medo de ir para o inferno. Você vem aqui porque cada domingo Deus te renova, te empodera, te fortalece, te cura, te encoraja. É ou não é? Deus tem se revelado a nós. Então ele falou, assim é o Espírito, é a intimidade com o Pai, é o relacionamento com o Pai, é nascer de novo, é deixar o Pai revelar a palavra, é estudar a palavra, é ouvir a pregação, é louvar, é relacionar com Deus. Ele falou, Nicodemos, é como o vento, não tem como explicar. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 6, ele nos explica um pouquinho a fé. Ele fala, mas a justiça que vem da fé diz, não diga o seu coração, quem subirá aos céus para trazer Cristo? Quem descerá ao abismo para fazer subir Cristo dentre os mortos? Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, na sua boca e em seu coração, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vai nascer de novo, meu irmão. O diabo, o reino das trevas perde você, e você nasce no reino de Deus, para conhecer o reino de Deus, para crescer no reino de Deus, para viver a eternidade na presença de Deus. Como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. E outra coisa que Jesus falou para Nicodemos, falou, Nicodemos, isso daí é o início da caminhada, esse é o beabá, você que é mestre, você não sabe nem as coisas terrenas, e se eu te falar das coisas celestiais, aí que você vai ficar estupefado, aí que você vai ficar escandalizado ou impressionado.
Meu irmão, Jesus faz a diferença para Nicodemos, o celestial e terreno. A igreja não é terrena, a igreja é celestial. A experiência com Cristo não é experiência intelectual, religiosa, é uma experiência sobrenatural, é uma experiência celestial que tem que ser alimentada culto após culto, semana após semana, ano após ano.